Olá, pessoal que assiste aqui ou que ouve o show Sedentarismo. O tema de hoje a gente vai falar sobre a questão da hipertensão e como que o exercício físico pode beneficiar você de se prevenir desse mal ou de controlar melhor esse tipo de doença. Alguns dados hoje mostram que 1 em cada 4 brasileiros possui, pressão elevada, pressão arterial elevada, sofre da hipertensão. E o exercício físico ele é uma das principais formas da gente prevenir e combater. Então, vou dar a palavra aí para o Gui, para ele começar esse show sedentarismo. Pois bem, vamos lá. Eu, naturalmente, que fui pesquisar, fui estudar um pouco, fui ouvir outros podcasts. Achei um podcast que vale recomendar logo na saída, que é o PEBMed, de uma professora doutora em cardiologia, PEBMED, um monte de coisa lá. E ela trouxe um conceito muito importante, que acho que vale a gente falar depois, que é os anos de vida útil que as pessoas perdem quando têm um AVC, normalmente em decorrência da hipertensão. Então, a gente pensar em cuidar para que evite-se a perda de anos de vida útil. E segue aí. Bom, acho interessante você ter comentado a questão do AVC, porque às vezes as pessoas isolam o fator hipertensão, arterial, e acham que é só um fato de ficar controlando ali no aparelhinho e se esquecem que ela traz inúmeros outros efeitos, um deles o AVC, pode dar infarto, pode dar outros problemas bem sérios aí na saúde. E aí, Thiago? Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Os quadros hipertensivos, além de já ser preocupante, o próprio nome é preocupante para a população. Além da gente ver um crescimento de mortes no Brasil em relação ao coração, em 1903, eu tenho esse dado porque foi o meu trabalho de conclusão de curso, minha monografia. Em 1930, a gente tinha 3% da população morrendo por conta de problemas cardíacos e mais de 50% por infecções. Em 2003, ou seja, 73 anos depois, isso foi para 28%. E agora, em 2018, a gente tem das 10 maiores causas de morte do Brasil, 7 são relacionadas ao coração e as 4 primeiras são relacionadas ao coração. A primeira, cérebro vascular, e a segunda, quadros hipertensivos, infarto do miocárdio. Então, é bem preocupante mesmo. E hoje, dados de 2019, você falou 30% no geral cardiovascular, né? 3%, né? Alguma coisa assim. 2030 era 3%. Hoje, 24% é só hipertensão. Então, a gente vê como que subiu. E aí, Ivan, o que você pode falar para a gente um pouquinho de como tentar reverter um pouco dessa situação? Legal, vamos lá. Eu queria começar dizendo o seguinte: a gente fala assim, hipertensão, né? E é preocupante porque é a mensurável, é onde o negócio acontece, é a tal da hipertensão arterial. Né? E vamos lembrar que nós estamos falando do sistema circulatório, que tem o coração como bomba, e que é um sistema de tubos, vasos, né? E quando a gente fala da hipertensão arterial, vamos só lembrar que artéria é o vaso que leva o sangue do coração para os tecidos, né? E a veia é o vaso que leva dos tecidos de volta para o coração. Quando a gente fala de hipertensão arterial, então, a gente está falando da parte das artérias, que é onde existe a maior pressão mesmo, porque é onde quando o coração bombeia o sangue, ele está injetando uma quantidade de sangue nas artérias para esse sangue, então, ser distribuído. Estamos falando de algo que permeia o corpo inteiro. Então, quando a gente fala de AVC, de acidente vascular cerebral, nós estamos falando principalmente em decorrência da hipertensão, daquela modalidade
de pequenos vasos que irrigam a região do cérebro e que, por alguma maneira, de alguma maneira, principalmente por conta de uma pressão aumentada, tem as suas paredes rompidas, né? Estamos falando de sistema de tubos, sistema de vasos. E essa é uma questão super relevante mesmo, porque junto com todas as outras doenças do sistema circulatório, a hipertensão, a pressão alta, por assim dizer, né, no linguajar mais popular, a pressão alta é uma das causas terríveis de todos esses, de uma série de mazelas, inclusive de um acidente vascular cerebral, que seria assim uma consequência drástica de viver com a pressão arterial elevada. A pressão arterial elevada, se não me engano, salvo engano aqui, é diagnosticada simples. É quando você tem, por um período muito grande do dia, a tua pressão num nível, a pressão sistólica, que é aquela primeira, o valor mais alto que se lê, você tem ela em 140 ou 14, né? Pressão sistólica 14 por 9, a diastólica, que seria a pressão menor. 14 por 9. Durante a maior parte do dia, você é considerado um indivíduo hipertenso, você é considerado um indivíduo que está numa situação em que a sua pressão está alta. E esse dado é mensurável, obviamente, em repouso. Tá? Exercício físico faz parte da prevenção e principalmente do tratamento desse tipo de situação. Quando é que o indivíduo com pressão alta não pode fazer nada de exercício? Se ele medir a pressão antes do exercício, a pressão a sistólica der 200 ou mais, e a pressão diastólica, ou seja, a pressão menor, der 120, ou seja, 20 por 12. Deu 20 por 12, não faz nada, ou deu acima disso, é hora de não fazer nada, é hora de medicar, é hora de procurar alguma coisa, porque a partir daquele momento não é recomendado contração e relaxamento muscular, qualquer que seja. Desdobrando mais um pouquinho e lançando de volta para vocês, já é consenso que a atividade aeróbia, ou seja, caminhar, pedalar, nadar, em intensidade absolutamente moderada, em sessões que podem começar com 10 minutos, principalmente para quem nunca fez nada, atividade aeróbia, 10 minutos de atividade aeróbia, para quem nunca fez nada, já pode ser capaz de criar, não só durante o exercício, depois eu falo um pouquinho mais disso, mas já é capaz de criar o que a gente busca nesse tipo de situação, que é o que a gente chama de hipotensão pós-esforço, que é um efeito que pode se prolongar por até 72 horas após o término da atividade e que vai realmente diminuir a pressão arterial, vamos chamar de ambulatorial, a pressão arterial que pode ser medida em repouso. Então, nesse sentido, inclusive para indivíduos normotensos também isso acontece. Para pessoas que não têm pressão alta, a gente também tem uma diminuição. O que acontece é que para quem tem uma pressão alta, pressão mais naturalmente ou basal, mais elevada, essa redução, estudo após estudo, desde a década, acho que de 40 e tanto para frente, pós-guerra, estudo após estudo diz, fez uma atividade aeróbia, moderada, contínua, hipotensão pós-exercício. Tá? E claro, quem tem a pressão arterial mais elevada naturalmente, possui e mostra maiores quedas do que o normotenso. Exatamente. E acho que é importante lembrar, inclusive, para pessoas que já usam um medicamento, né, para reduzir a pressão arterial, para controlar a pressão arterial, informar o médico sobre a realização de atividade física, procurar saber que o exercício pode potencializar, às vezes, essa queda, e o que leva muitos pacientes a reduzirem, né, os miligramas, aí, a quantidade de remédio que é utilizada para reduzir a pressão arterial. Então, a gente tem um benefício também até para quem já está por um tempo utilizando o medicamento e pode se beneficiar. O Gui, de novo aí, acrescentando mais um pouquinho. Voltando aqui para o AVC é a mais importante doença neurológica em escala mundial. E a hipertensão é o seu principal fator de risco. O que eu quero dizer? A hipertensão por si só, ela pode causar alguns desconfortos. Então, às vezes dor de cabeça, a pessoa tem dor na nuca, um desconforto geral não tão identificado.
Mas uma vez que foi medido, e hoje em dia é importante a gente salientar que aqueles medidores automáticos, eles vêm sendo indicados como sendo melhor do que medição manual. Tá bom? Isso está falando lá naquele podcast da doutora. Eu ouvi a revisão do Congresso americano, que foi polêmico, do Congresso europeu e das novas diretrizes brasileiras, que não mudaram do que já tinha, que os medidores automáticos são melhores, até porque eles não marcam 12/8, ou não marcam 13/9, eles marcam 129/79, dá uma precisão um pouco melhor. Então, o que acontece é que, quando foi identificado um quadro de hipertensão acima dos 140/90, como disse o Ivan, que é o que foi mantido na sociedade brasileira e na sociedade europeia, a americana mudou, e a gente fala disso mais para frente. De qualquer maneira, a pessoa, antes de começar a praticar atividade física, deve procurar um médico cardiologista. Ponto. Feito isso, o médico vai entender se precisa prescrever ou não o medicamento. Se a pessoa for uma pessoa disciplinada para a prática de atividade física, muitas vezes a prescrição não vai ser medicamentosa, vai ser de algum hábito de caminhada ou fazer alguma academia, alguma modalidade. Mas quem vai determinar isso vai ser o médico. Se a pessoa estiver estressada, pode ser um episódio de estresse e não necessariamente diagnosticar uma hipertensão arterial. Boa. Bom, importante comentar essa questão do médico aí orientar, porque, de fato, se tira o medicamento e a pessoa não tem ali o hábito, vai tudo ficar prejudicado, né? E aí, Thiago? É muito importante dizer, a gente falou no episódio sobre diabetes, que é uma doença silenciosa, né? E a hipertensão também. Ela ainda dá mais sintomas do que a diabetes, mas ainda assim a gente considera uma doença silenciosa. Então é bem legal o professor de educação física, ou de academia, onde for, ele, mesmo que o medidor digital seja mais preciso, se ele tiver o esfigmo e o espeto, ele pode aferir a pressão de algumas pessoas na academia, que tem principalmente características com quadros de pré-obesidade, obesidade, o quadro infantil com hipertensão. Isso é mais um dado preocupante no Brasil. O quadro de obesidade, juntamente com ela de diabetes e de hipertensão infantil, vai aumentando muito. Então, se o professor puder medir, às vezes, com um simples exame bem rápido ali, de aferir a pressão de alguns alunos da academia. É legal, até algumas academias desenvolvem o dia de aferir a pressão de todo mundo, já pode dar um alerta para essa pessoa consultar o cardiologista. E como o Gui falou, consultar o cardiologista não vai ser uma exclusão de fazer atividade física, só de uma adequação de como essa atividade física vai ser feita. O Ivan deu ali referências excelentes de quando é a exclusão da atividade física naquele dia, naquele momento. Não é porque essa pessoa não possa fazer atividade física. Vá ao cardiologista, ver como pode ser feito. Talvez ela tenha que fazer exames mais profundos, mas é muito simples averiguar e aferir pressão antes de começar a fazer atividade física e ver se já tem algum, pelo menos, o sintoma da hipertensão, né? Isso aí. E além da questão da obesidade em infância, né? Essa parte mais... a faixa etária de 20 a 30, até por outros hábitos, como álcool em excesso, cigarro. Então, tá tendo muito caso também já nessa idade, né? De 20 a 35, 30 anos, inclusive de AVC, como o Gui falou, às vezes por motivos de falta de atividade física e todos esses hábitos inadequados. Não só, às vezes as pessoas associam a hipertensão só com idoso, só com pessoas aí acima de 40, 50 anos, e não, a gente já tem muito jovem, coisa que a gente não via antigamente, e uma das principais causas é essa questão de hábitos inadequados, principalmente o sedentarismo mesmo.
Uma outra questão, antes de passar para o Ivan, que eu acho interessante, além desses hábitos, às vezes a pessoa tem ansiedade, como a gente falou em outros episódios já, né? Uma coisa está sempre interligada na outra. E o exercício físico, ele também vai beneficiar não só a pessoa que tem uma hipertensão crônica, mas às vezes que tem picos de pressão arterial elevada por conta de estresse do dia a dia, por conta de ansiedade, de às vezes alguns momentos mais de tristeza, depressão, enfim. Então, isso também, se ela conseguir fazer aí de 3, 4 vezes na semana, né, meia hora por dia, às vezes 10 minutos, quando a pessoa é totalmente sedentária, como o Ivan falou, já vai ajudar ela a normalizar um pouco mais a pressão arterial no organismo. E aí, Ivan? Vou tentar dar uma resumida no que vocês falaram e contribuir com o que eu conheço aqui, né? Na ponta da caneta, na hora da prescrição, além do medicamento, são duas coisas que, na ponta da caneta, é a contração e relaxamento muscular voluntários para combate, para prevenção e combate e tratamento da hipertensão, e é também o gerenciamento emocional, que para muita gente vem assim como meditação, como yoga, como relaxamento e tal. Ambos, assim, na ponta da caneta, ciência comprovando, na ponta da caneta, são as duas, vamos dizer, as duas prescrições além do medicamento, comprovadas recorrentemente pela ciência há décadas, que são, sim, potenciais, sim, efetivamente, não potenciais, são efetivamente eficazes para diminuir a pressão arterial naquele momento. Eu não tenho muitos dados, tanto quanto eu tenho do exercício, sobre outras terapias, até porque varia o que é uma meditação, o que é a meditação transcendental, o que é o relaxamento das cores, o que é a meditação dos chakras, o que é levitar. Então, eu não tenho tanto conhecimento sobre o que eu tenho com relação ao exercício. Ouvi vocês falarem de medicamento, tem duas classes, basicamente, de medicamentos. Aí, claro, isso se desdobra para mais, mas tem os beta-bloqueadores, que são medicamentos que, por orientação fundamental, diminuem a frequência cardíaca, né? E quando a gente fala de pressão arterial, principalmente quando a gente vai falar de exercício, a gente está falando de um dado que, assim, ele tem muito efeito para quem estuda, para quem está mais na clínica, no laboratório, e um pouco para nós profissionais também, mas a gente não vai traduzir isso tão fácil, que é um negócio chamado duplo produto, que é simplesmente multiplicar a frequência cardíaca pela pressão arterial, enfim. Mas o beta-bloqueador, ele diminui a frequência cardíaca. O que ele faz dessa forma? Ele diminui a quantidade de vezes que o coração bate por minuto, sobrecarrega menos os vasos que estão por ali. E tem um outro tipo de medicamento que age num outro sistema regulatório desses tubos, porque quando a gente fala de vasos sanguíneos, a gente não está falando de um vaso com um calibre do mesmo tamanho. A gente está falando de um vaso que tem uma parede. Essa parede, ela principalmente as artérias maiores, ela é muito elástica, ela tem a capacidade de ser complacente e também, sendo elástica, ela tem capacidade de exercer pressão sobre o líquido que está dentro. Então, é uma via, né, do mesmo jeito que eu aumento a pressão e a parede se expande, quanto mais a parede se expande, mais ela pressiona aquele líquido lá dentro. E um outro tipo de medicamento são medicamentos que trabalham nesse sistema de regulação da dilatação ou da constrição dos vasos. O exercício físico, basicamente, o que acontece? No momento que você está fazendo exercício, aquela musculatura que está sendo utilizada, predominantemente, por exemplo, numa caminhada ou corrida, musculatura dos membros inferiores, aquela musculatura precisa de mais sangue do que outros músculos do corpo. Então, aqueles músculos sofrem uma leve vasodilatação. Os vasos sanguíneos daqueles músculos se dilatam. Se o vaso se dilata, eu posso imaginar que, então, para chegar mais sangue lá, vai mais sangue e isso diminui a pressão do sistema. Principalmente a pressão sistólica, desculpa. A pressão diastólica. Mantém a pressão diastólica ou diminui. Só que, em contrapartida, eu tenho uma vasoconstrição de todas as outras estruturas que não são a da musculatura ativa. Então, existe um sistema no corpo que regula o calibre dos vasos. Nós estamos falando do sistema nervoso simpático, parasimpático, estamos falando de secreções hormonais, sistema arginina, angiotensina, são todas essas coisas que entram em cena para regular a pressão arterial. Com relação ao exercício físico, ao que se sugere para o exercício físico, como eu falei, o aeróbio é o inicial. E aí existe ainda uma série de cuidados
ou uma série de pequenas controvérsias, porque muito já foi também estudado e realmente esclarecido sobre o treinamento resistido, aquele treinamento de força, musculação, né? Seria contrair e relaxar músculos com algum grau de resistência, um treinamento muitas vezes mais localizado, membro superior, membro inferior e etc. E ainda não existe uma conclusão muito clara se esse tipo de trabalho é de fato tão hipotensivo, principalmente naquele efeito 72 horas depois. Não existe ainda muita certeza. O que se diz é que, assim, o que se deve evitar nesse caso, né? Então, atividade aeróbica moderada, não muito intensa para quem tem pressão alta. E o exercício com peso deve acontecer? Deve sim. Começar sempre pelo aeróbio é legal, mas deve existir o exercício com peso, desde que a gente evite sempre as fases isocinéticas, ou seja, toda vez que você tenta fazer força e imagina empurrar uma parede, eu estou contraindo os músculos, essa contração muscular aumenta demais a pressão, porque os músculos contraem, os vasos se fecham, e aí eu tenho uma sobrecarga do sistema que pode causar um pico de hipertensão, e isso não é desejável para quem tem qualquer suspeita. Mesmo indivíduos que não são naturalmente hipertensos devem evitar o trabalho isocinético. Isso significa que no movimento isotônico, que é aquele que a gente faz com amplitude de contração e relaxamento, qual é o número seguro? Olha, você conseguir fazer de 10 a 15 repetições, sendo que quando você termina a 15ª, ainda daria para fazer a 16ª ou a 17ª. Porque se você vai na 15ª no máximo, ou seja, fez 14, 15, você está mimetizando a mesma situação de uma contração, basicamente a mesma coisa que uma contração isocinética, aquela que você contrai e não é isocinética, é isométrica, perdão, eu falei tudo isométrica, eu falei isocinética é outra coisa, por favor, deletar, por favor, desconsiderar onde eu falei isocinética, substituir por isométrica. Né? Isométrica, ou seja, na mesma medida, a fibra muscular se contrai, mas não altera o comprimento da fibra. Tá? Duas coisas rapidinhas que eu lembrei aqui, que é o seguinte: para quem toma medicamento e faz exercício, medicamento para controle de pressão arterial e faz exercício, principalmente se é beta-bloqueador, pensando que logo após o exercício inicia-se uma fase de diminuição fisiológica da pressão arterial, é muito importante que aqueles minutinhos finais do exercício, a gente faça eles, talvez dilate um pouco eles, não parar o exercício de imediato, que isso pode, para muita gente, dar um efeito de grande diminuição da pressão arterial. E assim, não vai haver, talvez, grande risco, como haveria se houvesse um pico proporcionalmente para aumento da pressão, mas a pessoa não vai se sentir bem, talvez desmaie, talvez sinta enjoo, e isso afasta a pessoa do exercício. E lembrar também que pessoas que são hipertensas, justamente porque existe essa ideia da composição do líquido, que aquele líquido que está dentro dos vasos está pressionando com força a parede dos vasos, essas pessoas têm uma dificuldade na termorregulação. São pessoas que não transpiram o que poderiam ou deveriam transpirar, principalmente no ambiente de calor, e por isso são pessoas que têm que estar mais atentas, cada vez mais atentas com a hidratação durante o exercício físico, tá? Tomar muito cuidado com essa ideia do exercício no calor, para quem é hipertenso. Isso aí. E em relação às modalidades, né, como você falou, acho que é bem unânime, pelo menos na literatura, a questão do exercício aeróbico, né, como caminhada, como corrida, como natação, bicicleta, que são os principais aí mais acessíveis. Mas isso impede a pessoa de fazer uma dança, de fazer um crossfit? O que pode impedir, às vezes, é o médico falar que, por algum motivo, ela não deve realizar. Mas, no geral, qualquer tipo de exercício físico, assim como o Ivan falou, um crossfit, ele acaba tendo alguns movimentos ali parecidos com a musculação. Então, evitar a questão de exercício isométrico, que seria, na hora de você agachar, você ficar um tempo parado com peso. Numa cadeira extensora, você estender a perna e ficar ali travando a sua perna antes, em vez de continuar o movimento. Tudo isso é o que a gente fala de isométrico. Então, essas coisas você deve evitar para não subir. E você consegue até sentir isso no seu corpo, a cabeça, você sente o sangue indo mais para a cabeça, sente uma pressão maior, até mesmo não só no músculo, como na nuca e tudo isso. Então, realmente aumenta a pressão
é um dos poucos cuidados que você deve ter, além dessa questão que ele falou no finalzinho. Alguns medicamentos vão alterar a frequência cardíaca, então é interessante se você tiver um personal, se você tiver um professor ao seu lado, ou mesmo que você vá fazer exercício físico com frequencímetro, que você peça para o médico um teste de esteira já usando o medicamento, que assim você vai ter a noção exata de quanto a frequência cardíaca sobe usando o medicamento, porque às vezes você faz um teste sem medicamento, vai ali para a prática e vai dar essa alteração. Então, se você tiver essa oportunidade, é bem interessante. E do contrário, para não correr risco, faz de forma moderada, que também vai dar certo. E aí, Tiagão? Show de bola. O pessoal veio com conhecimento bem profundo e bem certeiro. A natação, eu acho um dos melhores exercícios com menor risco. Boa, Gui. Um dos motivos bem simples, porque quando o corpo fica deitado, você precisa exercer menos pressão para bombear o sangue para todo o corpo. Então, é muito recomendado a natação. Quem não tiver a oportunidade de ter uma piscina ou um clube para fazer a natação, vai fazer a caminhada, vai fazer a corrida, que já é extremamente eficiente para você cuidar dos quadros hipertensivos. Óbvio, o que eu vou falar aqui é mais do que óbvio, mas eu acho que deve ser repetido. Não é só quem tem hipertensão que deve tomar cuidado e correr atrás da atividade física. É extremamente preventivo fazer atividade física para você não ter um quadro de hipertensão. Então, a gente, óbvio, está falando com quem tem interesse na questão da hipertensão e não esquecer de fazer atividade física independente do quadro hipertensivo ou não. E só ter mais cuidado. Em relação à atividade física, esse final de semana fui muito nobre em não treinar para ficar cuidando da minha esposa, que estava muito ruinzinha, estava dodói. Então, fiquei com ela de sexta a domingo, afinco o tempo inteiro com ela. Porém, deu para fazer minha atividade física na sexta-feira e hoje já retomei minha rotina de treinos. Bem legal. Agora eu tenho 2 estúdios. Se eu não treinar... Não tem como escapar. Sim. E aí, Gui? Fez alguma coisa essa semana? Essa semana eu fiquei show de bola, disciplinadinho, quase um suíço. Por fim, aqui, antes de falar o que eu fiz, fazer atividade física para o hipertenso é um auxiliar do tratamento e que talvez seja a única estratégia capaz de te livrar de uso contínuo de medicamento. Sempre orientado pelo cardiologista, que, de novo, ele passa a ser o chefe até ele te dar alta. E os benefícios da prática da atividade física, quando interrompidas, também desaparecem. Pois bem, Gui, diga. Só para confirmar, eu já tive um aluno que se livrou dos remédios. Foi isso, só para dar um fato verídico mesmo, um aluno ele se livrou dos remédios. Isso para ele foi uma vitória assim esplendorosa. É gratificante para ambas as partes. E quem não tem hipertensão, fazer atividade física evita com que vá para esse grupo. Pois bem, a gente sempre grava segunda-feira à noite, não é? Eu fiz 40 minutos de remo ontem, 45 no sábado. Hoje eu pedalei 38 minutos. Eu treinei musculação 3 vezes por semana e acumulei quase 80 mil passos essa semana. Então foi beleza pura, bem ativo. Muito bom. O Ivan hoje nos presenteou aí com um print no WhatsApp, que fez atividade física, então já tá parabéns. Cara, 4,5 km, caminhando com uma cliente minha no condomínio que ela mora aqui em São Paulo, condomínio Chácara Fora. Uma delícia de caminhar, parece que você tá na lagos e árvores e tal. Posso fazer pequenos complementos aqui rapidinho? Pode. 2 Thiago, minutos. demais, Thiagão. Mesmo o coração que treina, é o coração que ama. Exercitou o amor com a esposa, tá lá, fez bem igual, fez bem igual. Gosto da ideia de pensar também que de muitos distúrbios metabólicos, circulares, circulatórios, etc., a hipertensão é aquela que com mais chance pode ser revertida.
Indivíduos que são hipertensos podem curar a hipertensão com, talvez, existe uma terapia medicamentosa e tal, mas podem curar a hipertensão. E olha, não estou dizendo que não vai ter que fazer exercício depois, mas sim, se o indivíduo investe uma janela de tempo ao longo da vida para então fazer aquela atividade, ele pode se tornar de novo um indivíduo normotenso. Não são todos os casos, mas isso acontece. Queria fazer também mais duas ressalvas rápidas aqui. Cigarro. O maior problema do cigarro para a hipertensão é que o cigarro tem a capacidade, a nicotina e as toxinas do cigarro têm a capacidade de endurecer a parede das artérias. Uma parede dura da artéria, quando o coração bombeia, o sangue não abre a artéria assim. A artéria está dura, então a pressão lá dentro aumenta. Essa pressão aumentada na artéria vai ser sentida em todos os vasos mais para frente, que são vasos que vão se ramificando, se ramificando, se ramificando, até vasinhos menores, onde? Principalmente no cérebro. E aí acontece o acidente vascular cerebral. Acho extremamente valiosa a informação que o Guilherme deu, quero reforçar. Os aparelhos de pressão arterial, aqueles que medem a pressão arterial, aqueles que você pode ter em casa, eles são tão precisos quanto, e às vezes mais precisos, ou a leitura é tão precisa quanto, ou mais precisa do que aquela que você faz com o esfigmomanômetro, que é o aparelho de pressão, junto de um estetoscópio. Simplesmente porque a leitura dessa pressão arterial, ela é mecânica. Você pega o vaso, a artéria braquial, você faz uma oclusão desse vaso. Na hora que você está soltando, uma hora passa um pouquinho de sangue, essa é a pressão sistólica. A hora que você ouve passar o segundo tum, é a pressão diastólica. Às vezes, na visão de quem está vendo e quem está ouvindo, não é tão preciso quanto um aparelho que sabe exatamente o momento que aquilo bateu e dá o número da pressão ali, tá? Com isso, eu fecho a minha contribuição aqui. Mais uma vez, obrigado a todo mundo aí. E é isso, fiz uma atividade física hoje de quase 4,5 km com uma cliente num lugar delicioso. Me senti super bem o resto do dia, super bem. Boa! Eu finalizei aí também, fiz a minha musculação, andei, fiz uma caminhada no parque com a minha aluna, lá no Ibirapuera, e no final de semana eu fiquei off porque eu peguei uma crise de sinusite aí na quinta-feira, então me derrubou, mas estou voltando aí já. Então é isso, pessoal. Você aí que tem hipertensão, que sofre de hipertensão, procure o seu médico, vê um tipo de atividade física que você gosta, principalmente essas dicas que a gente deu, do aeróbico moderado, do aeróbico ou contínuo, ou intervalado, né, que seria corre, anda, pode caminhar e alternando com a corrida, ou outras atividades, inclusive a musculação, também com algumas precauções, dá para você fazer e usufruir e ter benefícios aí para a sua saúde. Lembrando também, como os meninos falaram, uma questão de prevenção. Então, o exercício físico sempre vai estar como um dos principais fatores de prevenção de diabetes, de hipertensão, de todas essas doenças metabólicas, ok? Então, é isso aí, gente. Obrigada a todo mundo. Para o episódio seguinte, então... já estava esquecendo. A gente vai dar uma sequência nesse, que o Ivan acabou falando do cigarro. Vamos falar, então, de um órgão que não tem a mesma popularidade do coração, mas que sem ele a gente pifa antes, que é o pulmão. Vamos falar da asma e o exercício físico. Asma e atividade física. Boa, dessa eu entendo. Eu fui uma criança asmática, eu posso falar. Eu fui uma criança asmática. Eu também. Eu não. Sorte. Show sedentarismo. Então é isso, pessoal. Show sedentarismo. Até a próxima.